Nós somos constrangidos pelo Senhor, pela sua palavra, mas quando nós lemos o Evangelho, os 4 Evangelhos, irmãos, a gente vê o caminhar do próprio Senhor, a gente vê todo o seu trabalho, todo o seu amor, toda a sua luta, tudo aquilo que ele sofreu, não tem como não ficar constrangido. Então, se eu posso dar um conselho para os irmãos, leiam toda a Bíblia, mas nunca deixe de ler os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa leitura tem que ser constante e até o final de nossa vida. Cada vez que a gente lê o Evangelho, os Evangelhos, o Senhor nos ganha um pouco mais no seu amor, né? Porque a gente vê, consegue enxergar ali no exemplo do Senhor, né? A dedicação e a renúncia que o Senhor fez da sua própria vontade para cumprir um propósito eterno. E o amor do Senhor vai em 2 sentidos, né? Tanto em obedecer ao Pai, porque ele amava o Pai, queria fazer a vontade do Pai, mas o amor dele também se direciona a nós, irmãos. Então, o amor do Senhor é tanto em direção ao alto, como a nós que estávamos no lamaçal, né? Então, a vida do Senhor foi uma vida de entrega, uma vida de amor. E se isso não nos constranger, irmãos, nada mais irá nos constranger. Né? Que a cada dia nós sejamos ganhos por essa visão. E que nós possamos compartilhar, né, com quem estiver ao nosso lado, desse amor. Às vezes é difícil, porque nós enxergamos algo, vimos algo do Senhor, e às vezes a gente quer passar para o nosso irmão, né? Para a nossa esposa, para o nosso filho, e acaba havendo uma luta. E a gente percebe nitidamente essa luta, irmãos. É nítido a luta espiritual de algo da terra com algo do céu. É nítido, irmão. É nítido, é claro, né? E a gente lutando, puxando para um lado, e o irmão puxando para o outro, para a terra. E a gente tem que ter a misericórdia, e o amor, e a paciência, né? Porque a gente quer trazer junto, né? A gente quer buscar, igual a Aline, né? A Aline errou o caminho, foi lá não sei para onde. Vindo para cá, né? Naquele dia que eu citei aqui no domingo, né? Mas ela se arrependeu. Aí eu virei para o caminho certo, para vir para cá, mas eu tive que parar a minha caminhada. Eu não pude continuar. Eu tive que parar para poder esperar a irmã, entendeu? Às vezes a gente tem que parar. Às vezes a gente tem que retroceder para buscar o irmão lá que está perdido no caminho errado, né? Então que nós tenhamos esse coração, né? E como eu tenho aprendido a ter paciência com essas coisas, né? Paciência, olhar, não, calma, o Senhor vai fazer o trabalho, né? E o Senhor tem nos constrangido a não pressionar, né, o irmão. Não pressionar, não trazer. Mas sempre estar ali, a cada dia, como a gente faz com uma criança, faz com o Caleb, né? Com a Evelyn. Ele traz um assunto, eu sempre tento levar ele para as alturas, né? Ele traz um assunto, mas o Senhor. Né? Ele traz um assunto, mas o Senhor. Muita gente vai achar que você está maluco, né? Você está sendo muito radical, só fala do Senhor, está doido. Né? Tem que ser as coisas da terra aqui também. Claro. Mas o ser humano está tão agarrado nessa terra, está tão agarrado, né? Está tão firmado aqui com as raízes lá embaixo, que a gente tem que falar do Senhor a todo tempo. Tem que trazer à luz as coisas do Senhor. O reino do Senhor que não é desse mundo. E que são coisas mais excelentes. Amém. Temos que estudar, temos que trabalhar, temos que ganhar o dinheiro de cada dia, trabalhar para ter o pão de cada dia. Amém. Mas que o Senhor esteja em primeiro lugar em nossas vidas. Então, indo lá para Mateus, capítulo 21,
o Senhor começa agora na sua última semana, Malvino. A última semana do Senhor. Capítulo 21 de Mateus. Está aberto aí, Caleb? 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então aqui o Senhor ele começa, irmãos, os seus últimos dias antes da crucificação. O Senhor vem caminhando até aqui, irmãos, insistindo com o povo de Israel, insistindo com os principais sacerdotes, insistindo com os escribas, insistindo com o povo, mostrando sinais e maravilhas, curando todos os enfermos, tendo paciência com seus discípulos, os mais próximos, né? Mas o Senhor chega nessa hora, irmãos, que ele já tinha avisado para os discípulos 3 vezes: este caminho para Jerusalém, e lá eu serei crucificado, e lá eu serei morto. E o Senhor chega nessa última semana, e nós podemos compreender que ele está aqui não por acaso, irmãos. O Senhor não chegou nessa hora aqui, Názio, por acaso. Cheguei aqui por acaso. Não, isso aqui é um plano eterno de Deus na vida do Senhor, irmãos. Não foi nada acidental na vida do Senhor, né? E a cidade, irmãos, estava cheia. Por que a cidade estava cheia? Porque era semana de Páscoa. Era semana de Páscoa. Então tinha gente de todas as nações, prosélitos, judeus que vinham para poder comemorar essa festa em Jerusalém. E tinha ali multidões, irmãos. E o Senhor é o nosso Cordeiro Pascal, né? Essa última semana foi comemorada a semana de Páscoa na cristandade, no mundo. Sabemos que isso não tem realidade nenhuma, mas estão lembrando do Senhor. Amém que estejam lembrando do Senhor, né? A gente sabe que não tem realidade nenhuma. Não há realidade nenhuma, irmãos. Porque o Senhor é o nosso Cordeiro Pascual, o nosso sacrifício, e nós temos que lembrar dele todos os dias. Não é só uma vez ao ano, e aproveita para juntar coelhinho de Páscoa, chocolate, né? E na semana, no dia seguinte, esquece de tudo e vai viver a vida, né? Então o Senhor ele não olha a aparência externa. O Senhor procura frutos no nosso interior, irmãos. E a cidade estava cheia de multidões de vários lugares. E o Senhor chega ali, não acidentalmente, mas traçando ou indo de acordo com o plano eterno que foi traçado pelo Pai. Ele estava disposto a dar a sua vida. Ele entra na cidade de Jerusalém. Antes de entrar, ele manda os seus discípulos trazerem um jumentinho, filha de jumenta, que nunca tinha sido montada por ninguém.
né? Os discípulos trazem aquele animal e o Senhor monta em um jumento. Isso, irmãos, nos mostra a humildade do Senhor. Como o Senhor é humilde. E por que nos mostra a humildade? Como que os cavaleiros entravam na cidade, irmãos? Romanos, quando ganhavam uma batalha, entravam montados em cavalos de guerra, armados, cheios de pompa, né? Porque tinham vencido uma batalha, tinham conquistado um reino. E eles eram adorados ali. Mas o Senhor não vem no cavalo de guerra, irmãos. O Senhor entra em Jerusalém montado num jumento. Animal humilde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? Então o Senhor demonstra uma humildade constrangedora. E por que o Senhor entra no jumento? Porque o Senhor veio em paz. Ele veio em paz. O reino do Senhor não era desse mundo. Ele não veio estabelecer um reino aqui, irmãos, tirando Roma de cena. Esse não era o propósito do Senhor. O meu reino não é desse mundo. Porque se meu reino fosse desse mundo, eu oraria ao Pai, que enviaria miríades de anjos e me libertaria, acabava com tudo. Mas o meu reino não é desse mundo. E graças ao Senhor, que Ele nos inseriu nesse reino espiritual e celestial, irmãos. E é dessa realidade que nós começamos a falar na reunião hoje. É dessa realidade espiritual que nós temos que aprender a viver, irmãos. Aprender a confiar no Senhor. Que Ele seja o único recurso, irmãos, que nos reste. Para que nós aprendamos a não confiar em nada dessa terra. Em nada, absolutamente nada desse mundo. É difícil, né? Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. É extremamente difícil. Só a graça, irmãos, do Senhor para nos ajudar nessa jornada. Então, irmãos, na vida do Senhor, nada era por acaso. Vamos lá, João, capítulo 12. João, capítulo 12, versículo 23. É, 12, 23, isso. Vamos ler a partir do 20, para pegar o contexto. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Todo mundo achou? Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então o Senhor sabia, TT, que havia chegado a hora dele ser glorificado. Havia chegado a hora dele entregar a sua vida, irmãos. Olha que beleza. Tem um livro que se chama A Beleza da Santidade. Porque o Senhor diz que ninguém toma a sua vida. Ele, de própria vontade, entrega a vida, irmãos. Não pensemos, quando lemos essas passagens da última semana do Senhor, que ele foi capturado, que esbofetearam ele, que obrigaram ele, que prenderam ele, que crucificaram ele, que humilharam ele. Não. Tudo isso foi porque o Senhor, Ele mesmo, entregou a sua vida. Ele entregou assim. Sabia do que acontecia. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ele sabia que havia uma glória na morte, TT. Há uma glória na morte dos santos. Bendita é a morte dos santos para o Senhor. É bendita, irmão. Irmãos, não tenhamos medo da morte. Não tenhamos medo da morte. Das duas mortes, tá?
E aqui eu estou falando de duas mortes. A morte física, literal. Não tenhamos medo. E também não tenhamos medo de morrer a cada dia. Entregar a nossa vontade para o Senhor. Para que nós possamos dar testemunho, para que sejamos um. Só seremos um, irmãos, quando nós entregarmos a nossa vida para o Senhor. Entregar tudo ao Senhor, tudo. Aí nós daremos testemunho que somos um no Senhor. A nossa vida da alma, a nossa vontade, né? Como é que eu vou ganhar minha esposa a cada dia? Se não entregando a minha vida a cada dia para o Senhor. Morrendo para a minha própria vontade, né? Nós temos a intenção, né, Nazi, de iniciar uma série de ministrações com relação à família. Vamos nos preparar. É um assunto, irmãos, muito difícil. Difícil demais. Muito difícil de considerar com os irmãos. Não é um assunto fácil. Mas que o Senhor nos dê graça, né? E por que eu estou falando isso? Porque nós temos que aprender que nós só vamos ganhar nossas esposas para o Senhor, lavar elas com a lavagem de água pela palavra, quando a nossa vontade morre. Porque quando a nossa vontade morre, não há disputa mais em casa, né? Acaba, como falamos aqui no domingo, né? Na hora do almoço. Acho que foi o irmão Lucimar que trouxe essa questão da disputa, né? Só há disputa porque há vontade. Se não há vontade, não há disputa, irmãos. O Senhor vence, o Senhor triunfa. E por que o Senhor triunfou aqui e disse: o Filho do Homem há de ser glorificado? Porque ele se entregou a sua vontade ao Pai. Né? Então ele entrou na cidade, sendo louvado pela multidão, num jumentinho, mostrando humildade. Ele não veio tomar os reinos desse mundo agora. Naquele momento não era para isso, mas era para implantar um reino em nosso coração, um reino espiritual. Então o Senhor nos ensina que nós temos que ser humildes como Ele, não lutar e não brigar pela nossa vontade, né? E Mateus sempre nos lembra que isso estava profetizado, como profetizou o profeta. No caso aqui foi Zacarias que profetizou lá no capítulo 9, né, de Zacarias: alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Já estava profetizado, irmão. Então o Senhor cumpre a profecia, né? Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. O que quer dizer a palavra Hosana, irmãos? Hosana quer dizer salva-nos. Salva-nos. Salva-nos, Senhor. Né? Salva-nos, nós suplicamos. Como está lá em Salmo, capítulo 118, né? E o Senhor, ele, quando entra na cidade ali, ele olha Jerusalém. Vamos lá, Lucas, capítulo 19. Aquele era o momento, irmãos, da capital de Israel, do centro religioso, que estava olhando o seu rei humilde, justo, salvador, entrar na cidade no jumento, no jumentinho. Aquela era a hora, não só do povo, mas da liderança, crer no Senhor. E o Senhor olha Jerusalém. O que ele fala no capítulo 19 de Lucas, versículo 41? Fala assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia. Era o momento do Senhor se alegrar, irmãos. O Senhor estava sendo exaltado, estava sendo adorado, mas aquele momento foi o momento de chorar. Porque dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos seus olhos. Aquele povo estava cego, irmãos. Eles achavam que o Senhor ia entrar ali no Simar.
e destronar Roma. Agora chegou o nosso rei. Agora seremos libertos do cativeiro. Seremos libertos da escravidão. Os soldados romanos serão expulsos. Por isso eles gritavam Hosana, né? Por isso que gritavam Hosana. Para libertar ele. Até hoje estão esperando, irmãos. Mas o Senhor olha para a cidade e chora, porque aquilo estava oculto aos olhos deles. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Que lição para nós, irmãos. Que possamos reconhecer, irmãos, a oportunidade em que o Senhor nos visita. E Ele nos visita a cada dia. A cada dia, Násia, o Senhor quer nos visitar. A cada dia o Senhor quer nos ensinar algo novo. A cada dia o Senhor quer nos mostrar uma realidade nova dEle. O maná que desce do céu, irmão. Todo dia algo novo do Senhor. E muitas vezes nós não reconhecemos a oportunidade da nossa visitação. Quanto desperdício, né? E aquele povo desperdiçou esse momento, irmãos. Se reconhecera, né? O que é devido à paz. Essa paz que excede todo o entendimento. Mas muitas vezes nós, no nosso dia a dia, estamos ansiosos por muitas coisas. E essa paz vai embora. Não reconhecemos que o Senhor quer nos edificar e quer que nós amadurecemos e descansemos nele. Né? Porque o Senhor, irmãos, é o nosso lugar de refúgio. Como vimos no Salmo, né? Ele é o nosso refrigério. Ele é a nossa paz. Que nós também sejamos paz para o Senhor, irmão. Que nós sejamos refrigério para o Senhor. E vejamos um aspecto do Senhor, irmãos. O Senhor, ele entra na cidade, no jumento, ele chora pela cidade. E quando ele sai da cidade, irmãos, ele vai para onde? Vamos voltar aqui para Mateus, capítulo 21. Muito importante os relatos dos evangelhos. Muito importante. Fala um detalhe. Outro fala eu vou pegar um detalhe do outro evangelho que não está aqui. Porque a gente acha que no versículo 12 foi no mesmo dia, não acha? E tendo Jesus entrado no templo, o que a gente pensa? Foi na mesma hora. Ele foi, entrou no jumento, Hosana que vem em nome do Senhor. Ele sai dali, vai para o templo, expulsa os cambistas, os que vendiam e compravam. Mas não, irmãos. Se nós recorrermos à passagem de Marcos, Lucas, nós vamos ver que daqui o Senhor vai para onde? Para Betânia. O que é Betânia, irmãos? Betânia é o lugar de descanso do Senhor. É um lugar de paz. É um lugar onde Ele está entre amigos. Está ali Lázaro, está Maria, está Marta. E ali ele pode descansar, irmãos. Ele pode ter paz. Né? Casaquinho. Não, para você, para mim. Daqui a pouco eu vou precisar. E ele vai para Betânia, irmãos. Que nós possamos ser Betânia para o Senhor. Que Ele também possa encontrar um lugar de paz em nós, irmãos, na nossa comunhão. Não luta, não desavença, não briga, irmãos. É verdade. Não resistência. Não resistência. Né? Que nós possamos ser Betânia, irmãos, para o Senhor. Amém, irmãos? Que nós possamos viver em paz, para que o Senhor também viva em paz no nosso meio. Amém? Amém. Então ele vai para Betânia e no dia seguinte é que ele volta para Jerusalém, meu filho. E acontece o que está relatado aqui a partir do versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo,
expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covis de salteadores. Será que o Senhor, irmãos, uma pergunta para os irmãos, será que o Senhor está preocupado com o edifício? Será que o Senhor está preocupado ali com pedras? O Senhor acabou de dizer lá em Lucas, que nós lemos no capítulo 19, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. O Senhor sabia que aquele edifício seria derrubado. Então o Senhor está preocupado aqui com o edifício, Malvino? Ou Ele quer nos mostrar algo muito mais excelente? O que o Senhor quer nos falar aqui, Araci? Araci já consegue responder, né, Araci? Amém. Confio na Araci. Vamos lá, Araci. O que o Senhor quer nos mostrar aqui? Ai, Michael, eu sei, mas agora não está saindo. Não, porque assim, né? O Senhor, ele está querendo mostrar que, não, como você falou, não é o edifício, né? Somos nós. Amém. Pronto. Sabia que você ia responder certo. Também foi. Amém, mano. Amém. Tá vendo? Abre lá, Araci. 1 Coríntios, capítulo 3, 16. Maravilha, maravilha. 1 Coríntios 3, 16. E não foi né, por acaso que ele foi ascendido ao céu, né? De Betânia. De Betânia. Ele foi assunto de Betânia. Né? Pode ler, assim. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eles não sabiam, os coríntios. Amém, que nós sabemos, né, irmãos? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, naquela época, eu creio que a maioria não sabia. Não, estavam cegos. Estavam certos. Totalmente cegos para a realidade espiritual que o templo de Jerusalém apontava. Sim. Né? Foi o Senhor que mandou construir o templo. Mas ele falou o que também? Eu não habito em templos feitos por mãos humanas. O teu filho me edificará casa. E o filho de Davi não era Salomão. Ele estava falando do próprio Senhor. De Jesus Cristo. Ele edificaria a casa. Porque o Senhor não habita em templos feitos por mão, né? Ele fala aqui, ó, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Por isso que ele chegou lá no templo, que é uma figura, viu os cambistas, os que vendiam, e fez o quê, irmãos? Expulsou, derrubou as mesas. Tem uma passagem que fala que ele pegou um chicote, né, um azorrague, e saiu dando em todo mundo, irmãos. Né? Esse é o nosso Senhor. Se você não conhecia esse lado dele... É porque a primeira passagem, assim, que... Eu não sei se tem outra, né? Mas, assim, que eu vejo que ele pegou um chicote, né? Eu acho que é a única. É a única, né? Que eu me lembro. Que ele ali foi... A mulher está sabendo. Amém. Foi a única, irmãos? Nós já estamos no capítulo 21 de Mateus. Quantas vezes o Senhor não deu uma palavra dura e severa? Não só para os discípulos, né? Mas para os fariseus. Raça de víbora. Quantas vezes o Senhor não foi severo? O Senhor foi duro. Mas não chicotear ninguém. A primeira vez foi Dessa vez ele jogou tudo no chão. chicoteou. É porque assim, antes ele ia com a palavra, né? Sim. E naquele momento do tempo ele foi com a, né, vamos dizer, com a força abração, né? Com um chicote. Sim, esse é o nosso Senhor. Queremos conhecer o nosso Senhor, irmãos? Como Ele é? Esse é o nosso Senhor.
O Senhor falou que aquele que não dá fruto, ele faz o quê? O que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Né? Nós temos que conhecer o nosso Senhor. Ainda assim, Davi preferiu estar na mão do Senhor do que na mão dos homens. Todos nós devemos ter o mesmo desejo. Ele é mais misericordioso, né? É, porque o homem não tem misericórdia, não. Então a igreja hoje, ela é a casa de Deus. Amém, irmãos? Então o Senhor está mostrando que Ele tem zelo pela sua casa. Ele tem zelo, irmãos, por nós. Né? Mas o que tem acontecido, irmãos, nos nossos dias? Alguns têm transformado a casa de Deus em covil de salteadores. Como estavam fazendo naquela época. Mesma coisa, irmãos, não muda nada. Não muda nada. Né? Então, lá em João capítulo 2, versículo 17, fala que o zelo da tua casa me devorou. O zelo, irmãos, o cuidado. O Senhor ele tem cuidado de nós, irmãos. Mas como que está a casa de Deus hoje? A secularização da casa de Deus. Nós temos visto, né? Temos enxergado. O irmão Hernandes Dias Lopes ele falou o seguinte: o templo estava se transformando num mercado, numa praça de comércio. Os negociantes se instalaram dentro da casa de Deus a fim de vender produtos para os rituais do culto. Mancomunados com eles, os sacerdotes rejeitavam os sacrifícios que as pessoas traziam, forçando os adoradores a comprar dos feirantes do templo os animais para os seus sacrifícios. Essa casa só se trata de lugar de reunião, né? No interior da pessoa, não? Não estou falando do lugar de reunião, não. Estou falando nós, como igreja. Né? A casa espiritual do Senhor. Não, porque o Senhor destruiu aquele local porque estava fazendo comércio. Sim. Foi um lugar específico de reunião. Né? Um templo, o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Um templo físico. Mas esse templo físico aponta para o templo espiritual, que somos nós. Entendeu? É uma figura. E hoje continuam fazendo negócio. Sim, mas o que fazia naquela época? Não mudou nada, acho que piorou. Eu estou mostrando o que estava acontecendo na figura para entendermos a realidade hoje, do que acontece hoje. Naquele tempo, as pessoas vinham com seu animalzinho para o sacrifício, chegavam no templo, os sacerdotes não aceitavam. Só podia comprar lá. Né? E agora já o sacerdote é que vende direto já. Sim, eles vinham com moedas para ofertar no templo. Como aquela moeda era uma moeda romana, tinha uma figura lá de um deus, não sei o que, eles não aceitavam a moeda, o dinheiro. Eles tinham que fazer troca, por isso que tinha os cambistas. E nessa troca, eles cobravam taxas exorbitantes, que dividiam com os sacerdotes, entendeu? Porque eles não cobravam nem um preço justo, né? Eles Nada. cobravam muito mais. Moedas estrangeiras não eram aceitas para pagar o tributo do templo, nem para fazer outras transações. A maior parte das moedas traziam estampas de símbolos pagãos, o que não era aceitável. Consequentemente, aqueles que iam a Jerusalém adorar precisavam trocar o dinheiro, e ali estavam os cambistas instalados, né? Sempre cobrando uma taxa exorbitante e repassando parte desse lucro aos sacerdotes. O templo havia perdido o propósito. Em vez de lugar de oração, era lugar de busca desenfreada por lucro. Alguma coisa diferente hoje, irmãos, que a gente vê aí? Mamon tinha tomado o lugar de Deus. A história se repete. Não há nada novo debaixo do sol. O que já aconteceu, irmãos. O que vai acontecer também já aconteceu. O interessante é que agora nós somos um templo. Né? Então, na individualidade, a gente tem que tomar cuidado para não acontecer o que aconteceu no templo com a gente. Sim. Mas é o que tem acontecido na cristandade. Isso aí também. Né? Puro comércio. Né? A fé está sendo mercantilizada. Deus havia sido substituído pelo dinheiro. A oração tinha sido substituída pelo lucro. Hoje vemos ainda igrejas se transformando em empresas particulares. O púlpito num balcão. O templo numa praça de barganha. O evangelho num produto e os crentes em consumidores.
É isso que tem acontecido no meio do povo de Deus, irmãos. Na casa de Deus. Mas o que acontece, irmãos? Voltando para Mateus, capítulo 21. Vamos lá. Olha o contraste. Aline, olha o contraste. O Senhor expulsa os cambistas, os que vendiam e compravam. Mas olha o que aconteceu no versículo 14, logo em seguida. Mateus 21. 21 qual versículo? 14. 21, 14. Mateus 21, 14. Como é que está escrito? E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Olha só, irmãos. Olha o contraste. O Senhor sai de uma guerra ali, mas quando aparecem os humildes, os que necessitam, os que dependem do Senhor, o Senhor está tudo disponível, irmãos. Né? Por isso que nós devemos conhecer o nosso Senhor e considerar tanto a sua bondade quanto a sua severidade, irmãos. A sua justiça. Quando vieram os coxos, quando vieram os cegos, o que o Senhor fez? Expulsou também? Não, curou. Porque eles vinham na dependência do Senhor, buscando cura, buscando libertação, buscando refrigério, buscando restauração. Então o Senhor faz o que com eles, irmãos? Vai e cura. Diferentemente daqueles que estavam com interesse no dinheiro, no lucro. Então o Senhor tem uma atitude para com uns e outra atitude para com outros, irmãos. Nós temos que deixar de ter uma visão romântica do Senhor, irmãos. Ah, que o Senhor é só amor, que o Senhor aceita tudo, né? Deixemos de ter uma visão romântica do nosso Senhor. Devemos considerar todos os aspectos do nosso Deus, irmão. Quando ele fala que a minha casa será chamada casa de oração, ele está falando de nós mesmos. É do futuro, será chamada. Aquela casa seria destruída, né? Será, né? Uma coisa que vai acontecer. Né? Aí pega esse texto aqui e faz o que faz ainda. Ele fala mais claramente. Será, ainda vai ser, né? Quer dizer, Vamos lá. Eles não compreenderam o que o Senhor estava falando. Ainda não tinha enviado. Porque eles se escandalizaram quando o Senhor falou assim: derruba esse templo e em 3 dias eu levantarei. Como? Levou 42 anos, né? Para ser construído. E não compreenderam que ele estava falando do templo da sua carne, da sua ressurreição em 3 dias. E dali nasceria a igreja, edificaria a igreja. E ele ainda não tinha mandado o Espírito Santo que vai habitar em nós. Sim. Por isso que ele falou será. Mas é porque Ele estava as vivo coisas é ainda. só pelo Espírito, né? Mas nós temos o Espírito e muitos hoje não compreendem. É porque passa Mesmo com o Espírito. Será, quer dizer, ainda vai acontecer ainda, né? Então, irmãos, essa visão mundana do Senhor, de um falso Cristo, nós temos que ter muito cuidado. Ah, mas o Senhor não faz isso, o Senhor é amor, O Senhor não manda Ele não trata assim, Ele não manda ninguém embora, não manda? É perigoso até, né? Hã? Quando você passa para o Senhor, assim, no sentido de, conforme você falou, né? Romântico. É uma visão romântica É do Senhor. perigoso isso, A mente porque a pessoa, espiritual, sabe, acredita naquilo e quando acontece algo diferente, a pessoa, como é que é isso? E o Senhor? É assim Mente mesmo. Isso é o que se entrega por aí. Isso Né? acontece. Romanos capítulo 11, irmãos, versículo 22. Romanos 11. Um chinês perguntou para o Ashmani, né? O Ashmani evangelizando ele. Se eu creio em Jesus, ele vai encher minha panela de arroz? Porque o chinês gosta muito de arroz. O que o Ashmani falou para ele? Não só vai cessar também o arroz, como vai quebrar dentro da panela. Esse era o evangelho para Falou o quê? Eu não entendi. Não só vai cessar o teu arroz, que pode acontecer, como também pode quebrar a tua panela. Nem tem panela para botar arroz. Meu irmão estava na experiência de aceitar o Senhor e o Senhor encher a panela dele de arroz. Aí o Watchman falou, ó, não espere isso, porque o teu arroz pode faltar e o Senhor ainda pode quebrar a tua panela. Pode ficar sem panela. Entendeu? Então vamos lá, Romanos capítulo 11, vou finalizar aqui, irmãos. 11 e 22. O que nós devemos considerar, irmãos? Considera, pois, a bondade e a
Os irmãos compreenderam o versículo que o Caleb leu? Considerai a bondade e a severidade de Deus. Nosso Deus é um Deus severo, irmãos. Ele é um Deus bom, amém? Amém. Deus é amor, amém? Sim. Mas também devemos considerar a sua severidade e a sua justiça. Para com os que caíram, e aqui não está falando de cair em pecado, não. Né? Ele está apontando para quem? Para a nação de Israel. Para a rejeição da nação de Israel para com o Messias. O cair aqui é nesse sentido. Rejeitar o Messias. Para com eles o que, irmão? Severidade. Mas para contigo, que você estava afastado, você estava longe, mas agora você foi enxertado na videira, benignidade. Mas tem um C aqui, tá? Benignidade se o que, irmãos? Se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, se não permanecermos na benignidade do Senhor, irmãos, confiando na sua graça, dependendo dele, de outra maneira também, tu serás cortado. Hebreus capítulo 12, irmãos. Para finalizar. Para dar tempo para os irmãos falarem, né? Não, que eu finalizei antes mesmo. Para dar tempo para os irmãos. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Por que nós temos que reter a graça, servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade? Mas por quê? O versículo seguinte explica por quê. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Porque ele é justo, né? Ele é justo, irmãos. Nosso Deus é um Deus justo. Graças ao Senhor e pela sua palavra, que lá nos diz que Deus é amor. Amém. Deus não dá jeitinho, né? Ele é justo. Ele é justo. Pede reverência aqui e outra coisa mais. Mas nosso Deus também é um fogo consumidor, irmãos. Para aqueles que retêm a palavra e permanecem na sua benignidade, bondade, amor. Mas para aqueles que rejeitam, a severidade de Deus. Então deixemos a visão romântica que muitas vezes nós temos do Senhor e queremos aplicar na vida da igreja, queremos aplicar na nossa comunhão com os irmãos, falando mal dos irmãos, que muitas vezes querem nos trazer para uma centralidade, para uma realidade. O irmão está sendo muito duro. O irmão está sendo mais duro que o Senhor. Deus é amor, pô. Né? O irmão está sendo muito radical quando fala dessa maneira. O irmão não está sendo benigno, não está sendo misericordioso. Mas nós temos que mostrar os dois lados, irmão, do Senhor. Para que nós não sejamos pegos de surpresa quando vier o tempo e a oportunidade da nossa visitação, irmãos. O Senhor vem nos visitar a cada manhã, a cada entardecer, como ele fazia lá no Jardim do Éden. Todo dia ele visitava Adão e Eva, conversava, tinha comunhão. Mas teve um dia, quando o Senhor apareceu, não encontrou os dois lá. Por quê? Porque eles tinham se afastado da benignidade do Senhor. Né? Tudo entardeceu, o Senhor estava lá, compartilhando da sua natureza, compartilhando do seu tesouro. Mas um dia, Adão e Eva faltaram ao encontro. Não estavam nesse encontro, irmãos. E qual foi a consequência de não considerar o Senhor? Morte, expulsão, né? Da presença do Senhor e da sua bondade e do seu amor. Então que nós possamos aprender, irmãos,
desde Gênesis a Apocalipse, com os exemplos que nos são dados, tanto da bondade, quanto do amor do Senhor, quanto da sua severidade e da sua justiça. Consideremos o Senhor, irmãos, em todos os aspectos, para que nós possamos caminhar em paz, com segurança, compreendendo o caminho do Senhor em nossas vidas. Amém, irmãos?